Estamos iniciando mais uma semana de estudos e o nosso tema geral da semana é Livres para Descansar. E como verso principal para memorizar, nós temos Salmo 27, verso 1, onde diz: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a minha força e a minha vida. De quem me recearei? E falando sobre libertação, do que precisamos nos libertar para descansarmos? Quais são as causas da doença física, mental ou espiritual? Alguém que segue escrupulosamente as diretrizes da saúde e leva uma vida saudável pode adoecer? Um cristão pode ser desencorajado, deprimido ou ansioso? Através de 2 exemplos bíblicos, buscaremos respostas para essas perguntas. E para melhor compreensão do nosso tema, dividimos em algumas sessões. A primeira sessão, nós vamos falar sobre a liberdade do pecado. Por exemplo, o paralítico e seus amigos foram até Jesus e o paralítico foi liberto da culpa e de sua doença. Na segunda sessão, consideraremos a vida de Elias, o profeta, o tesbita, que passou por uma situação de desânimo. Nós vamos ver qual foi a causa do desânimo de Elias, o desespero, e como Deus o levantou e o fez prosseguir. Desde que o pecado entrou neste mundo, vivemos cansados e sobrecarregados. A Bíblia nos convida a experimentarmos o fardo de Jesus Cristo e o seu jugo. Muitas vezes precisamos de um descanso que cura. Em Marcos 2:3, a Bíblia diz: E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4 de seus amigos. O que essa história nos ensina sobre o poder de Deus, sobre o descanso e alívio do pecado? Uma vida de pecado levou este homem à paralisia incurável. É evidente que a causa de muitas doenças reside na transgressão das leis divinas, especialmente as leis da saúde. No entanto, essa visão pode limitar nossa compreensão da doença. Desde que o pecado entrou no mundo, ele causa doenças. Você pode ter câncer de pulmão sem nunca ter fumado. A presença do pecado em nosso meio traz a desordem em relação à nossa própria saúde. E por quê? Pelo mal que reina neste mundo. O paralítico, por exemplo, sofria de seu próprio pecado. Mas tinha 2 coisas a seu favor. Tinha os amigos que se importavam com ele e um Salvador que está sempre disposto e tem sempre tempo para dar descanso aos necessitados. Jesus não trata apenas as consequências do problema, os efeitos, mas Jesus trata a causa do problema. E foi o que aconteceu, segundo Marcos 2:5, e Jesus, vendo a fé deles, daqueles amigos e do homem paralítico, e disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Jesus foi direto à raiz do problema. Paralisia apenas é um sintoma. A origem estava lá dentro. Ele precisava ser perdoado e liberto da culpa. Uma vez que ele conseguiu o perdão e com ele o descanso espiritual que ele precisava, sua doença era apenas um incômodo suportável. No entanto, Jesus decidiu libertá-lo da culpa e também da doença. Nosso Salvador nos assegura que podemos descansar na garantia de seu amor, sua graça e perdão, agora mesmo, inclusive no meio de nosso sofrimento. Muitas vezes, pelo fato do sofrimento, do desânimo, talvez de algumas doenças emocionais, nós queremos fugir. Mas será que a fuga, ela é a solução para os nossos problemas? Trazendo a história do profeta Elias como exemplo, nós podemos ver que mesmo uma pessoa que está firme na sua fé, que crê em Deus e na salvação, pode ser acometida de um desânimo, de ansiedade e até de momentos de depressão. Havia pouco tempo que o profeta Elias tinha vencido os profetas de Baal, que através dele Deus demonstrou poder à nação de Israel. Mas num dado momento que houve um decreto de morte emitido por uma mulher, Elias se viu em pânico e começou a fugir de tudo e de todos.
Veja como neste mundo nossa vida é cheia de altos e baixos. Podemos ter momentos de glória com Deus e podemos também, se não tivermos cuidado, de termos momentos de pânico pelo medo deste mundo. Mas Jesus Cristo diz em sua palavra 366 vezes: não temas, não tenha medo. Essa é a mensagem de Deus para nós. Elias teve medo. Em 1 Reis 19:3 diz que quando Elias soube do decreto de morte, e vendo ele este decreto, a Bíblia diz que se levantou e para escapar com vida se foi, ou seja, Elias fugiu. Nós vimos através da história de Elias, o relato bíblico diz que centenas de falsos profetas não assustaram Elias. No entanto, a ameaça de Jezabel fez com que ele entrasse em pânico. Dominado pelo medo, ele foge sem rumo. Ele atravessou o território de Israel e Judá e ainda não se sentiu seguro. Ele tentou fugir para mais longe ainda. Será que é falta de fé? Com certeza não. Sua fé permaneceu firme, de acordo com 1 Reis 19:10. Ele estava sob forte pressão e o decreto de morte quebrou suas forças. Neste estado, não podia pensar claramente, precisava descansar, mas não sabia onde ou como encontrar o descanso. Estava simplesmente fugindo. O caso de Elias nos ensina a não julgar aquele que cai, talvez em desânimo ou até mesmo em depressão. Pelo contrário, precisamos apoiá-los, ouvi-los e encorajá-los. A fuga de nossos problemas jamais será a solução. Podemos até fugir, mas vai chegar um momento que vamos descobrir que estamos cansados demais para fugir. Em 1 Reis 19:4 diz: ele, porém, foi ao deserto. Elias chegou até o deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Senhor, já basta, toma agora a minha vida, pois eu não sou melhor do que os meus pais. Elias sentiu também a sensação de que a sua vida não tinha mais sentido. E muitas pessoas mundo afora têm sentido isso. E às vezes elas são criticadas por ter esse sentimento. Algumas pessoas desenvolvem até o pensamento suicida por conta dos problemas, do sofrimento que elas estão enfrentando. São sofrimentos não apenas físicos, mas emocionais. E Elias, o profeta de Deus, passou por isso. Abandonado em pensamentos negativos, Elias percebeu o que sua fuga significava para o povo de Israel. Talvez ele tivesse arruinado a reforma que estava ocorrendo, talvez ele tivesse decepcionado a Deus. Essas coisas passaram pela cabeça de Elias. Seria melhor então estar morto. Mas finalmente ele parou de fugir. E esse é o ponto que nós devemos chegar. Quantas vezes estamos fugindo? Será que não seria o momento de você e eu pararmos de fugir? Sua oração é uma oração curta, a oração de Elias, em 1 Reis 19:4. Mas é uma oração, uma oportunidade de Deus intervir. Elias disse: Senhor, basta. Chega um momento que nós temos que dizer: basta. Podemos não ser capazes de sentir Deus ou ser indignos de sua atenção, mas Deus está lá. Deus sempre está conosco. Deus sempre está lá. Ele está ao nosso lado, olhando para nós com amor e ternura. O Senhor está, mesmo quando não parece, sempre perto do coração partido e salva os espíritos desanimados. E quando acreditamos e vamos a Deus, Ele nos dá o descanso e muito mais. Elias estava destituído de qualquer esperança. Elias não tinha ânimo mais nem para se levantar. Mas em 1 Reis 19:5 diz que deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Talvez eu fale para alguém que perdeu o sono, cuja insônia já parece ser algo crônico. Mas, amigos, Deus pode restaurar o seu sono. E a Bíblia diz que eis que então um anjo do Senhor tocou em Elias e lhe disse: levanta-te
e come. Deus está te convidando hoje para você se levantar. Porque muitas vezes, antes de descansar espiritualmente, nós precisamos descansar fisicamente. É o que aconteceu com Elias. Agora ele estava pronto para o seu encontro com Deus. Agora Deus dirigia seus passos, fez ele refletir e, na tranquilidade de um sibilar gentil, confiou-lhe novas tarefas a serem executadas. Amigo, Deus vai restaurar a sua vida. Deus tem muito mais para você do que você teve até o presente momento. A vida de Elias não terminou ali no zimbro, embaixo daquela árvore. Ele ainda faria descer fogo do céu novamente. Ele ainda tinha que procurar os 7.000 que buscavam a reforma espiritual de Israel. E ainda havia novas amizades a serem feitas. Ou seja, a vida de Elias ainda tinha muita coisa para acontecer. Deus restaurou em Elias o sentimento do gosto pela vida. E uma carruagem de fogo seria o fim de Elias. Veja que fim! Uma carruagem de fogo levando-o diretamente para o céu. Seria o fim da caminhada dele na terra, mas a continuidade de uma vida toda na eternidade. Quanto mais escuro vemos nossa vida, mais devemos recorrer a Deus para encontrar o descanso. Nós somos tocados por momentos de intensa desilusão, enquanto estivermos neste mundo, profundo desânimo, dias em que somos dominados pela tristeza e difícil acreditar que Deus ainda é o benfeitor gentil de seus filhos terrenos, dias em que as dificuldades assolam nossa alma, quando a morte parece preferível à vida, e quando muitos perdem a confiança em Deus e caem na escravidão e na escuridão do pecado, das dúvidas e da servidão, da incredulidade. Se em tais momentos pudéssemos discernir com percepção espiritual o significado das providências de Deus, veríamos anjos buscando nos salvar e lutando para colocar os pés em uma base mais firme do que as colinas eternas. E nosso ser se misturaria com uma nova fé e uma nova vida.